Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O programa Ponto de Vista recebe hoje o deputado federal Rogério Marinho, presidente de honra do PSDB no Rio Grande do Norte. Ele vai nos falar sobre como viu a aprovação da admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma, tanto na Câmara como no Senado Federal. E vai nos falar também da sua expectativa sobre os resultados práticos desse processo no curto e médio prazos, além de mostrar as perspectivas do seu partido nas eleições que ocorrerão este ano para prefeito e vereadores. Deputado Rogério Marinho, uma alegria imensa receber você, sequenciando uma série de entrevistas que temos feito aqui no programa Ponto de Vista, exatamente sobre o momento político atual do Brasil. Encerrado esse momento que estava realmente angustiando a todos, essa entrevista é extremamente oportuna e eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Obrigado, Nelson, e todos os telespectadores da Rede Bandeirantes. Estamos à sua disposição e eu acho que vai ser uma boa conversa, com certeza. Eu não tenho dúvida, o telespectador vai gostar imensamente de lhe ouvir. Eu queria começar perguntando o que é que você achou do resultado das votações, tanto na Câmara, como, posteriormente, a definitiva no Senado. Olha, as votações mostraram de forma muito clara que mais de 2/3 das duas casas, tanto da Câmara como do Senado, na comissão processante e no plenário, acreditam, têm uma convicção firmada de que a presidente Dilma cometeu ilícitos, crimes de responsabilidade, tanto no que tange à Constituição brasileira, que é a separação dos poderes, com a edição de decretos sem previsão orçamentária e sem autorização legislativa, numa clara demonstração de desprezo com o poder legislativo e com a lei financeira do país, como na lei de responsabilidade fiscal, quando ela, as famosas pedaladas, ela se financiou junto a bancos públicos durante todo o seu mandato, principalmente em 2014, mas também em 2015, e descumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Isso gerou uma instabilidade econômica no país que está atingindo diretamente o bolso dos cidadãos mais pobres do nosso país. Então, o aumento da energia, do gás, do combustível, o desemprego, a inflação, se dá pela desestruturação da economia brasileira graças aos crimes cometidos pela Presidente da República. Esses crimes se configuram efetivamente como crimes de responsabilidade? Estão dentro da lei e da nossa Constituição. E, inclusive, me permita, o próprio Supremo Tribunal Federal, que foi acionado por diversas vezes pela Advocacia Geral da União, que, na minha opinião, ultrapassou aí os limites éticos na defesa da presidente, esquecendo a própria República, o próprio Estado, o STF definiu claramente que o rito é normal, que está amparado na Constituição e que a autoridade é o Senado da República, no caso do juiz, e da Câmara, no caso da admissibilidade. E o Tribunal de Contas da União já proferiu por unanimidade voto no sentido de que a presidente cometeu este crime de responsabilidade. E por que os ex-governistas, os partidários da Dilma, continuam insistindo nessa tese de golpe? Olha, isso é muito fácil de explicar. Eu espero que as pessoas tenham a capacidade de entender também, na década de 40 ainda, do século XX, 1930, 1940, apareceu um cidadão chamado Goebbels, ou Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, que dizia que a repetição de uma tese, por mais mentirosa que ela fosse, tornar-se-ia verdadeira se ela fosse repetida até a exaustão. É um mantra, é uma palavra de ordem. Então eles repetem, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, sem nenhum compromisso com a verdade. O próprio José Eduardo Cardoso e a presidente da República, num desprezo completo pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que já disse que não era golpe, continua repetindo isso para que a militância tenha um discurso na oposição. Inclusive, eu fui informado e li também nos jornais que o próprio PT está buscando um novo slogan para usar durante o período
em que Temer ocupar a presidência da interinidade? Não, o PT é muito competente na oposição e muito incompetente no governo, né? É importante colocar, para aqueles que estão nos ouvindo agora, que na história da República, de 1889 até hoje, são 125 ou 126 anos, não há registro de 3 anos consecutivos de queda do PIB. Não há registro de que um partido político tenha feito o que o PT fez. Porque corrupção não é um processo exclusivo do Partido dos Trabalhadores. Existe desde que o mundo é mundo. Mas o Partido dos Trabalhadores se organizou como uma quadrilha, como uma instituição criminosa, e na hora em que achacava, chantageava e pressionava as entidades privadas que prestavam serviço ao Estado, o faziam em nome de uma causa, né, da Revolução Bolivariana. Então, recebiam recursos de propina para financiar a máquina partidária do Partido dos Trabalhadores. E tanto isso é verdade que vários diretores de empresas estatais já foram condenados em primeira instância com essa alegação e com essas provas. E vários fizeram delações premiadas junto à primeira instância e ao STF, e foram acolhidas essas delações por parte da justiça do nosso país, onde está cabalmente comprovado de que houve, ao longo dos últimos anos, um processo orgânico, reiterado, planejado de assalto e de aparelhamento do Estado brasileiro. Rogério, do seu ponto de vista, quais são os resultados, serão os resultados práticos do impeachment no curto e no médio prazo? Primeiro, permite que a sociedade brasileira ouse sonhar com um futuro, porque nós estávamos imersos numa situação de frustração, de apatia e de declínio continuado, né? Porque se quebrou o que nós chamamos de confiança, é o cristal. Quando se quebra a confiança, ela não se restabelece, a não ser a duras penas, e se houver realmente razão para isso. Então, a presidente Dilma e o seu partido, os seus acólitos, os seus apoiadores, nunca deram nenhuma sinalização de que essa confiança pudesse ser restabelecida. Então, na hora em que se afasta essa quadrilha do poder, né, em que se retira essas pessoas que estavam utilizando o país para fazer um projeto de perpetuação no poder e não um projeto de Estado, um projeto de nação, um projeto de fortalecimento da nossa sociedade, se permite que a população do nosso país como um todo possa ter esperanças de que nós vamos ter um futuro diferente. Isso não significa que vai ser uma tarefa fácil, isso não significa que vai acontecer em 24 horas, mas significa que pelo menos nós podemos ter esperança de que pode ser diferente. Qual a sua expectativa desse governo interino de 180 dias de Michel Temer? Olha, eu espero que, primeiro, eu não acredito que sejam 180 dias, eu acho que vai ser até o dia 31 de dezembro de 2018, né? Os 180 dias, você fala a questão do período do impeachment, né, que é o prazo máximo, né, até a votação final, da interinidade. Né? Mas isso não acontecerá nesse prazo, não, Nelson. Será no máximo 3 meses e meio. Acho que em meados de setembro isso estará resolvido e nós teremos aí uma tranquilidade e uma estabilidade política que vai permitir que este governo do Michel Temer, que o PSDB inclusive faz parte, né, possa implementar as reformas estruturais que o país precisa e dar um novo rumo na economia, no desenvolvimento social da nossa nação. Eu acredito que se o presidente Michel cumprir o que preconizou no seu plano, que é a travessia para o futuro, né, nas reformas que nós precisamos que aconteçam, da Previdência, do trabalho, da tributária e da política, e essa sinalização de curto prazo de redução do tamanho do Estado, do número de ministros, de cargos comissionados, do tamanho do Estado, que é um Estado leviatã, é um Estado hipertrofiado, um Estado maior do que a sociedade pode suportar, a minha expectativa é que nós possamos, mesmo que a duras penas, retomar o ritmo do crescimento brasileiro e reconstruirmos o país que está destroçado. O que é que você achou da distribuição dos ministérios com os partidos ali que deram essa sustentação ao presidente Temer? Olha, eu acho que se as pessoas se debruçarem sobre esse desenho do Ministério do Temer, vão verificar que é uma espécie de antecipação do parlamentarismo. Porque no parlamentarismo você não discute política nem apoio com indivíduos, você discute com partidos políticos em função de programas. Então os partidos, através das suas lideranças maiores,
estão representadas nesse ministério, com algumas personalidades que têm expertise nas suas respectivas áreas. É evidente que o ministério que começa não é o que termina. Eu não conheço nenhum ministério, e nenhum governo, em nenhuma época do país que isso ocorreu, né? Ele tenta acertar, mas há um equilíbrio e uma força dentro do parlamento. Porque para que você possa aprovar reformas que são importantes para o país, você precisa ter governabilidade e maioria parlamentar, que é o que não ocorreu em nenhum momento no governo de Dilma Rousseff. Algumas pessoas acham que o PSDB não assumiu uma posição muito clara agora, nesse período da interinidade. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Olha, primeiro, houve uma discussão muito forte dentro do partido e prevaleceu a tese de que, independente dos interesses pessoais, dos interesses partidários, o interesse maior que precisava e prevaleceu é o interesse do país, da sociedade brasileira. O PSDB há mais de 20 anos disputa o poder com o Partido dos Trabalhadores no Brasil. E, naturalmente, sentiu-se um pouco fora desse processo de polarização. Mas o resultado, a posição que o partido externou ao final, eu acho que foi a mais lúcida, né? Porque buscou o presidente Temer, apresentou a ele um ideário de propostas que contemplam desde a questão do fortalecimento e apoio à Operação Lava Jato, a diminuição do tamanho do Estado, a necessidade de que as reformas estruturais acontecessem e, em contrapartida, se dispôs a dar um apoio parlamentar à governabilidade e à implantação dessas ações ao futuro governo, sem necessariamente pedir ou pleitear posições dentro do governo Temer, e o deixando à vontade para que ele, Temer, buscasse entre os quadros do PSDB aqueles que ele achava mais convenientes ou mais qualificados para exercer o papel de, junto com ele, colocar o país nos trilhos. Então, essa foi a posição do PSDB. Serra no governo como ministro significa que houve uma opção entre ele e Alckmin? Não, de maneira nenhuma, até porque um é governador do estado de São Paulo e não iria abrir mão dessa situação para se tornar ministro do governo de Temer. Serra, todo o país conhece a sua competência, né, o seu foco, a sua capacidade de trabalho, inclusive de uma forma, eu diria, multidisciplinar, ele que foi ministro, inclusive, da saúde no governo Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, um dos melhores ministros da área, apesar de não ser médico, nem ser sanitarista, com bom senso, com planejamento, com capacidade de trabalho e com coragem para enfrentar cartéis. Foi dele, por exemplo, a ação que permitiu a quebra da patente dos remédios de AIDS, né, que implantou o programa de saúde da família, enfim, tem uma série de ações importantes que hoje são reconhecidas pelo país como um todo. Rogério, a Ponte para o Futuro, que é o documento basilar do governo interino de Temer, do PMDB, seria o mesmo documento, teria a mesma diretriz caso o PSDB estivesse no lugar de Temer? Ou acrescentaria mais alguns pontos Tem muitas a similaridades, essa proposta? né? Tem muitas similaridades, porque em 2014, eu acho que aqueles que nos assistem hoje estão lembrados, que nós dizíamos durante o processo de eleição de que o país estava com dificuldades econômicas e nós éramos acusados de sermos os pessimistas de sempre. Nós dizíamos que o país estava com dificuldade para fechar suas contas, diziam que nós estávamos torcendo contra o país. Nós dizíamos que a estrutura fiscal do Brasil precisava ser repensada com o novo Pacto Federativo, porque não se tinha recurso para financiar os programas sociais. Diziam que nós queríamos acabar os programas sociais. Então, tudo que o PT mentiu e escondeu em 2014 tornou-se verdadeiro a partir de 2015. E o projeto do PMDB, A Ponte para o Futuro, na verdade, bebe na fonte da nossa campanha de 2014, da necessidade de se reestruturar o país a partir de mudanças que, a princípio, podem parecer radicais, mas são essenciais para dar modernidade ao nosso país. Nós, por exemplo, Nelson, não podemos conviver com uma legislação trabalhista, que é uma vaca sagrada, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar a respeito, mas é uma legislação fascista da década de 40. Em 70 anos, o mundo mudou. E o nosso país não consegue atualizar, modernizar, flexibilizar a legislação trabalhista. Então, há necessidade. O cálculo atuarial, que é a questão da Previdência,
Hoje as pessoas vivem 70, 75 anos. O mundo inteiro está repactuando a sua previdência. E hoje a maior bomba de retardo que existe nos governos nacionais e internacionais é a previdência. Ou nós resolvemos o problema para equalizar este processo, ou a médio prazo vai ter um trabalhando para um recebendo. Essa conta não fecha. Então é necessário atacar esse processo. Tem que ter muita mudança realmente. Sim, e a questão tributária, a questão política, enfim, é essencial que se tenha coragem de fazer as mudanças. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.pontovista.com.br, o blog do seu dia a dia. Por meio do Banco de Oportunidades, o Senac RN incentiva de forma gratuita o ingresso do ex-aluno da instituição no mercado de trabalho. O Banco de Oportunidades Senac facilita contato entre empresas e ex-alunos e encaminha o profissional qualificado para uma oportunidade de emprego. Para realizar o cadastro, o ex-aluno deve ter sido aprovado em um curso no Senac dentro da programação ofertada nas áreas de gestão e negócios, turismo e hospitalidade, informática, saúde, imagem pessoal e idiomas. Se você é ex-aluno do Senac, faça o seu cadastro. Dirija-se até a unidade do Senac Centro, munido de RG, CPF, carteira de trabalho e foto 3x4. E faça a sua inscrição. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. O cooperado da Unicred Natal pode financiar a compra do seu veículo novo ou seminovo, equipamentos utilizados em sua atividade profissional ou adquirir bens, móveis ou imóveis. Pode ainda financiar a construção ou reforma da sua obra e até viabilizar viagens profissionais ou mesmo de férias. Não é à toa que ela tem 90% de aprovação dos seus cooperados. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com o deputado Rogério Marinho. Rogério, vou fazer algumas perguntas, até, lamentavelmente, como o tempo é curtinho, o mais rápido que você puder responder, porque é um ping-pong esse segundo bloco. O que é que você acha das acusações que têm sido feitas recentemente ao senador Aécio Neves, presidente do seu partido? Olha, como eu disse anteriormente, não é o PT que inventou a corrupção, existe em todos os partidos, em toda a sociedade brasileira. Nós apoiamos a Lava Jato e apoiamos o aprofundamento das investigações contra quem quer que seja, inclusive contra Aécio. Essas acusações são acusações reiteradas da questão de Furnas, que por 2 vezes já foram arquivados, mas que se investigue até o final e se tiver culpa, que pague por ela. Com relação ao ex-presidente, recentemente afastado, o Eduardo Cunha, o que é que você acha que vai acontecer a ele? É difícil responder porque a cabeça do Eduardo é muito peculiar, né? Ele tem algumas alternativas,
Mas eu acho que elas serão atropeladas pela decisão da Comissão de Ética. Eu acredito que agora em junho a Comissão de Ética terá um parecer definitivo e, em função dela, a gente saberá o que vai acontecer. Você não acha que está chegando a hora de se fazer uma reforma política profunda no Brasil? É uma das teses que nós levamos como partido ao presidente Temer, inclusive defendendo o voto distrital e o parlamentarismo. Se houvesse o parlamentarismo no Brasil, essas crises continuadas não seriam tão prolongadas e tão dolorosas. O voto de desconfiança mudaria o governo e teríamos eleições gerais. Não tenho dúvida que há uma oportunidade agora, porque a reforma política só ocorre se houver vontade política de quem está comandando o governo. Não basta só o legislativo. E agora, além da vontade política, há, inclusive, o clamor da população por essa reforma. Há uma distância muito grande hoje entre quem representa e o representado, né? Por isso a necessidade, na nossa opinião, e aí eu falo como PSDB, do voto distrital ou do distrital misto, onde haveria uma eleição majoritária numa área geográfica específica e o deputado representaria aquela área e não o Estado como um todo. Isso daria a possibilidade de que o eleitor cobrasse de forma mais efetiva as promessas de campanha, as plataformas, enfim, tivesse uma interação maior com o seu representante. O que é que você acha da possibilidade de se acabar definitivamente a reeleição no Brasil, em todos os níveis? Eu acho que o legislativo não, né? Porque o legislativo ele não usa a máquina não, partidária. Não, é evidente. Né? Eu me refiro, até peço desculpas pela pergunta não ter sido tão bem formulada. Né? É do executivo. Eu acho que é salutar. Eu acho que o mandato deveria ser de 5 anos ao invés de 4, né? E sem a possibilidade da reeleição. Seria, eu acho que, benéfico para a democracia brasileira. No final do primeiro bloco, você falou uma série de reformas. Eu já perguntei sobre a reforma política, mas tem uma outra reforma que me chamou a atenção quando você falou no primeiro bloco. A reforma tributária. Eu acho que ela é fundamental que ocorra. Eu queria que você pode falar um pouquinho mais sobre a reforma tributária que você citou no primeiro bloco. Nelson, inclusive lá no Congresso, eu hoje sou o presidente da Frente Parlamentar Mista de Comércio e Serviço e Empreendedorismo. O comércio e serviço juntos representam 70% do produto interno bruto do país. Nós temos uma representação ligada a um grupo de supermercados, dos shoppings, dos atacadistas, dos bares e restaurantes, dos CDLs, né, das associações de logística por todo o país. E hoje é fácil diagnosticar isso. A carga tributária é muito maior do que a sociedade suporta. E os serviços são muito piores do que nós gostaríamos de esperar do governo federal, municipal e estadual. Então nós temos serviços ruins e impostos caros. A reforma tributária, na nossa opinião, tem que mudar o viés. Primeiro, é confortável, é cômodo para um governo fazer uma reforma a partir da receita. Quer dizer, está faltando dinheiro, aumenta impostos. Mas ele não faz o seu dever de casa, diminui o tamanho do Estado, emagrece o Estado, diminui a estrutura do Estado e os seus gastos. Então, eu acho que esse é o viés, é o foco de uma reforma tributária adequada. E na hora que você paga menos imposto, outras pessoas irão pagar por ser menor e aumenta essa base tributária. Diminui a informalidade, né? E aumentando a base tributária, você não diminui a arrecadação. Você também participa na Câmara de uma comissão que trata da nova lei do futebol. Diga só alguma coisa para o nosso telespectador. Isso é um assunto interessante, porque o futebol faz parte também do dia a dia. Eu fiz um MBA lá no ABC, passei 2 anos ajudando o ABC, na parte administrativa, na parte gerencial, e isso me deu aí uma proximidade com o mundo do futebol nacionalmente, né? Desde o ano passado, agosto, por aí, nós estamos à frente, como relator, de uma nova lei do futebol. Modernizar a Lei Pelé, e, ao mesmo tempo, buscar subsídios em outros países do mundo onde o futebol deu certo, na área de organização, de formação de atletas, de árbitros, de técnicos de futebol, de direitos de transmissão. Enfim, você ter um escopo legal que permita que nós não tenhamos mais percalços, como aconteceu dos 7-1 da Alemanha, né? Onde a organização de um país e um planejamento ao longo do tempo venceu o nosso improviso e o nosso talento. Esse é um assunto que, por si só, vai ensejar uma outra entrevista com você. Futebol, coisas assim que você está bem antenado e já participou. Mas há uma outra coisa que você transformou como bandeira, que é muito interessante, é a educação.
E eu queria que você falasse só um pouquinho sobre essa educação, sobre esse assunto e o que é que você tem feito hoje na Câmara sobre educação. Bem, eu sou o coordenador da bancada do PSDB na Comissão de Educação já há quase 10 anos, né? Então, ao longo desse tempo, a gente vem acumulando aí uma série de embates, de discussões. Esse governo do PT, que se iniciou e terminou, 3 temas principais nortearam a nossa atuação. Primeiro, a qualidade da educação. Ao longo do tempo, Nelson, nós verificamos o seguinte: o país conseguiu vencer, não totalmente, mas a questão da cobertura, ou seja, o acesso à escola. Você tem 96% a 97% de crianças na primeira e segunda série do ensino fundamental matriculadas no país. Mas, em contrapartida, a qualidade da educação, quer dizer, o resultado em sala de aula, isso é uma catástrofe nacional. Só a título de exemplo, nós temos aí pelo teste da ANA, que é a avaliação nacional de alfabetização, na 4ª e 5ª série do ensino fundamental, 56% das crianças brasileiras estão no estágio 1 e 2 de alfabetização. Isso significa analfabetismo e analfabetismo funcional. São crianças que ao longo do tempo vão se evadir da escola, vão abandonar a escola e vão ser condenadas ao subemprego e à marginalidade, porque não vão ter qualificação de ingressar em posto de trabalho melhor remunerado. Então, na verdade, você está condenando essa geração a um não futuro. Isso é uma catástrofe nacional continuada de longo tempo. Então, aprovamos segunda-feira passada um relatório na comissão que trata da qualidade da educação no Brasil e apresentamos um projeto de lei para a correção de uma série de problemas. A segunda ação é a doutrinação nas escolas. Os nossos livros didáticos, ao longo desse tempo, desse período do PT, perderam completamente a vergonha e a sutileza. Então, eles fazem uma propaganda explícita do governo atual e uma desqualificação de governos anteriores. Então, essa doutrinação ocorre em diferentes níveis, em diferente grau de intensidade. Então, nós fizemos um projeto de lei que pune o assédio ideológico, que tipifica como crime. Nós estamos numa série de debates por todo o país a respeito desse tema. Segunda-feira passada, estive, inclusive, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, debatendo o tema com professores da universidade. Nós achamos que isso precisa ser enfrentado, porque o pátrio poder está sendo ultrapassado pela posição de professores que não são professores, são doutrinadores. Então, eles descumprem a Constituição e agridem as famílias. Não é a totalidade, é uma minoria, mas essa minoria precisa entender que precisa respeitar a Constituição, a LDB e o poder das famílias de passar ética, religião, respeito, decência e valores civismo aos seus filhos. Eu também desejo que, na verdade, a educação é uma coisa importantíssima. Eu tenho outras perguntas para fazer. Lamentavelmente, o diretor, quando a entrevista é muito boa, e essa está sendo fantástica, eu tenho certeza que o telespectador está gostando imensamente de assistir, ele fica mostrando o reloginho. E já mostrou 2 vezes ali também, é sempre assim. Eu vou lhe fazer uma última pergunta. Lamentavelmente, gostaria de lhe pedir que você respondesse rapidinho, por conta de termos apenas aí, salvo engano, 40 segundos. O PSDB vai ter candidato a prefeito em Natal este ano? Essa é uma deliberação nossa, inclusive por orientação da Executiva Nacional. Além de Natal, nós teremos candidato em quase 60 municípios do Estado, quase 1.800 candidatos a vereador. O partido recebeu agora o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, os deputados Gustavo Carvalho, José Dias e Márcia Maia, além de Raimundo Fernandes. Nós temos uma outra dimensão no Estado e a nossa ideia é sairmos fortalecidos nesse pleito municipal para que em 2018 sejamos protagonistas aqui no Estado, exemplo do que somos no país. Deputado Rogério Marinho, agradeço mais uma vez você ter aceitado o convite, essa entrevista que realmente foi muito elucidativa, você colocou temas importantes para a análise do nosso telespectador. Renovo os agradecimentos e vou lhe dizer que em breve a gente vai falar sobre futebol. Num outro momento eu vou lhe chamar aqui para você dissecar a nova lei do futebol. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado a vocês. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN.
Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.